Mais um episódio do Astrologando no Ar. Essa semana nós vamos falar sobre o signo de Escorpião. Não sai daí que depois da vinheta a gente já começa. Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Anderson Delfini e por aqui você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento toda terça e toda quinta, às 18 horas, sempre com um vídeo inédito para você aqui no canal. Não me conhece ainda? Então me segue lá nas minhas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para você. Por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter um contato um pouco maior. Aliás, se você não me conhece, muito provavelmente é porque é a tua primeira vez aqui no canal, então já aproveita agora e se inscreva e ativa o sininho para você receber uma notificação sempre que a gente postar um conteúdo novo aqui pelo canal. A gente também já tem o botão do Seja Membro lá na página do canal. Terminando o vídeo, corre para a página do canal e clica no Seja Membro. Clicando lá, você se torna um membro Segue Chique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas, tendo acesso aos vídeos antecipadamente do público em geral, um selinho que fica ao lado do teu nome te indicando como um Segue Chique Premium e emojis exclusivos para você usar nos comentários dos vídeos, além de uma série de outras vantagens. Você apoia o canal com um valor pequenininho mensal para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para você e em troca você tem uma série de vantagens. Dá uma olhadinha lá porque tem mais vantagens ainda se tornando um membro Segue Chique Premium aqui do canal, tá bom? Então, terminando o vídeo, corre lá na página do canal e clica em Seja Membro para apoiar o canal e ter vantagens exclusivas. Hoje nós vamos falar sobre o signo de Escorpião. Nós estamos fazendo essa série do Astrologando. A gente começou lá no signo de Capricórnio, passamos de signo em signo e chegamos hoje no signo de Escorpião. E como eu já fiz uma ressalva em todos os outros vídeos, é importante te dizer que ninguém é 100% um único signo. Nós somos um mapa como um todo. E o mapa é composto por 12 casas, 12 signos, 10 planetas, as relações entre esses planetas, o ascendente. Isso sim te descreve como um ser completo. Quando a gente diz eu sou do signo de Virgem, ou eu sou do signo de Libra, ou sou do signo de Capricórnio, isso quer dizer que quando você nasceu, o Sol estava nesse signo. Mas nós não somos 100% do nosso signo solar. Nós somos o mapa como um todo. Então, muitas vezes, quando eu digo assim, determinado signo é preguiçoso, e a pessoa diz para mim, mas eu sou desse signo, mas eu não sou uma pessoa preguiçosa. Eu acredito, porque nós não temos 100% das características de um único signo, ou 100% das características do nosso signo solar. E todos os signos têm suas qualidades e os seus desafios que precisam ser trabalhados. Nenhum signo é só qualidade e nenhum signo é só desafio. Assim como não existe o melhor signo ou o pior signo. Cada um tem o seu trabalho e as suas qualidades dentro das suas características. Então, vamos começar falando sobre Escorpião. Escorpião, o símbolo já está aí na sua tela. Eu já falei também em todos os outros vídeos. Cada signo é representado por um símbolo, assim como cada um dos planetas. E é importante que a gente conheça o alfabeto da astrologia, porque quando lá no final a gente estiver interpretando um mapa astral, o mapa ele é um conjunto de todos esses símbolos que a gente vem estudando episódio por episódio aqui do Astrologando. Então tá aí o símbolo de Escorpião na sua tela, que é esse M com um rabinho, que é o rabinho do escorpião aí no final desse M, tá? Um símbolo fácil de decorar por conta desse rabinho do escorpião. Então tá aí para você memorizar. Como eu já te falei nos vídeos anteriores, todo signo é regido por um planeta, que no caso de Escorpião
Escorpião é o planeta Marte. Então, Marte é o regente de Escorpião. O planeta Marte, o símbolo está aí na tua tela para você memorizar. É um símbolo que a gente já está habituado, é o símbolo do masculino, essa bolinha com a setinha para cima, um símbolo que a gente memoriza mais facilmente. Alguns signos, que é o caso do Escorpião, também tem um planeta corregente. E o corregente de Escorpião é o planetinha Plutão, cujo símbolo também está aí na tua tela, um símbolo um pouco mais complexo, um símbolo um pouco mais elaborado, né? Ele tem essa taça, essa bola em cima e essa cruz embaixo. Então esse é o símbolo do Plutão para você memorizar. Alguns autores consideram o Plutão regente e o Marte corregente. E alguns autores invertem, mas são só nomenclaturas, porque na verdade a gente vai considerar aí tudo como regência de Escorpião, tanto Marte quanto Plutão. Também te falei nos vídeos anteriores que cada signo é regido por um dos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. E Escorpião é regido pelo elemento água, ou seja, um signo mais emocional. As emoções escorpiônicas são emoções mais profundas, é uma água mais profunda. É diferente de peixes, que é uma água mais superficial e, portanto, a flor da pele. As emoções piscianas são a flor da pele. O canceriano, que é uma água intermediária, ele às vezes demonstra, às vezes não. E Escorpião, uma água profunda, a gente chama a água do pântano, uma água mais escura. Portanto, são emoções mais profundas, mais escondidas, mais internalizadas. Mas de qualquer forma, Escorpião, por conta dessa regência com a água, é um signo bem emocional. Na anatomia, Escorpião vai reger o nariz e os órgãos excretores, ou seja, o ânus, o reto, a vagina, o pênis e a bexiga. Escorpião vai reger o bordô, o vermelho escuro e o vermelho queimado. Então, todos esses tons avermelhados mais escuros são regidos por Escorpião. 2 palavras-chave importantíssimas para Escorpião é profundidade e intensidade. Tudo para o Escorpião é intenso e profundo. Ele sente intensamente e com profundidade. Ele pensa intensamente e profundamente. Ele sofre intensamente e com profundidade. Então, intensidade e profundidade são características ou palavras-chave bem presentes no signo de Escorpião. Sexo é outra palavra-chave para Escorpião. Tudo para o Escorpião tem a ver com sexo. Sexo é um assunto importante para o Escorpião. Ele gosta de praticar sexo, ele gosta de falar de sexo, ele gosta de saber de sexo. Sexo é uma palavra muito presente para o Escorpião. E atitudes libidinosas. Escorpião rege a libido, o sexo. Então, são características importantes para o signo de Escorpião. Normalmente, os nascidos sob o signo de Escorpião têm uma aparência mais sexualizada. Eles gostam de chamar a atenção pela sexualidade. Normalmente são mais lânguidos, são sensuais, mas é um sensual já indo para a sexualidade. É diferente do libriano, que tem uma sensualidade sem ser sexual. Escorpião tem uma sensualidade muito ligada à sexualidade. E eles gostam de usar dessa sexualidade para seduzir as pessoas. Eles gostam sempre do jogo da sedução. Para eles é importante seduzir e ser seduzido. Normalmente eles têm um olhar muito penetrante, aquele olhar que te seca quando eles olham para você. Normalmente eles vão ter olhos grandes, arregalados, o nariz meio adunco, aquele nariz com a ponta para baixo, e quando eles te olham, você se sente secado internamente por esse Escorpião, porque eles têm um olhar penetrante. Por muitas vezes, os escorpiões são ligeiramente estrábicos, por conta desse olhar penetrante, desse olhar que quer dissecar alguma coisa, eles acabam desenvolvendo um certo estrabismo, às vezes
vezes muito leve, às vezes até precisando de certos tratamentos ou cirurgias para corrigir esse estrabismo. Normalmente os escorpiões são certeiros, eles são enfáticos, são intensos e por muitas vezes, se eles entram numa discussão, eles costumam ser até um tanto quanto agressivos. Eles podem partir facilmente para uma agressão física, inclusive se eles forem confrontados. Eles discutem muito veementemente, de maneira enfática, de maneira assertiva e por muitas vezes, se necessário, de maneira agressiva. É um signo que rege o assunto morte e, portanto, para eles, a morte é algo muito natural. Eles lidam bem com a morte, eles querem sempre saber mais sobre a morte, eles querem saber de vida após a morte, o que acontece depois da morte, para onde a gente vai, como a gente se comporta, se existe alguma coisa além da vida. O assunto morte normalmente é muito interessante para os escorpiões e eles não têm medo de morrer, eles não têm medo do risco de morte e, portanto, eles se colocam muitas vezes em situação de risco porque a morte para eles é simplesmente um momento por qual todos iremos passar e eles não se intimidam com a morte. E aí, você está curtindo esse vídeo sobre escorpião? Então não esquece de dar aquele joinha aí pra gente, para ajudar no engajamento aqui no YouTube. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita esse momento que eu tô te dando, se inscreva agora e ativa as notificações aí no sininho para você receber um aviso sempre que tiver conteúdo novo por aqui. E não se esqueça de, no final do vídeo, comentar aí embaixo o que você achou do signo de escorpião e o que você tá achando dessa nossa série Astrologando. E também compartilhe o vídeo nas tuas redes sociais. Vamos continuar falando sobre escorpião? Vamos lá. Como eu te disse, escorpião é intenso e profundo em tudo que ele faz. E como eu te falei que eles são amantes do sexo, eles são extremamente sedutores e extremamente apaixonados. E, portanto, são muito ciumentos. Então, ciúmes é mais uma palavra-chave para escorpião. São muito ciumentos, podendo chegar até a violência por ciúmes. Como eu te falei, eles normalmente são violentos, são intensos e com ciúme junto se tornam muito violentos se eles se sentirem ameaçados pelo parceiro que está com eles. Falando ainda dessa intensidade escorpiônica e desse emocional aflorado, porém escondido, todas as emoções escorpiônicas são muito escondidas. O escorpião normalmente não mostra o que ele está sentindo, mas ele está registrando tudo e ele é extremamente sensível e se ele se ofende com alguém, ele guarda aquilo e ele não fala. Mas o escorpião tem uma característica que no momento certo, na hora certa, ele vai revidar aquela ofensa, aquela mágoa que ele sentiu daquela pessoa. Portanto, escorpião normalmente é um signo muito vingativo. Então, vingança também é uma palavra-chave para escorpião. Tudo aquilo que você fizer em que o escorpião se sentir magoado, prejudicado, inferiorizado, ele não vai reagir na hora, diferente do ariano que é impulsivo e é reativo. O escorpião vai guardar, ele vai internalizar e no momento certo, na hora certa, ele vai devolver aquilo para quem ele ficou magoado. Portanto, o lema de escorpião é que a vingança é um prato que se come frio. Escorpião é uma das características do signo de escorpião. Aliás, os escorpiões detestam ouvir isso sobre eles mesmos. Normalmente eles costumam dizer, não, absolutamente, eu não sou vingativo. Não, onde já se viu dizer isso? Claro que, como eu disse no início do vídeo, todos os signos têm qualidades e têm desafios a serem trabalhados. E nenhum de nós é 100% o seu signo solar. Então não quer dizer que todo escorpião seja vingativo, mas que a vingança é uma característica escorpiônica, isso você não tenha dúvida. Então, por tudo isso que eu tô te dizendo, existe uma energia sexual, existe uma intensidade, uma
profundidade emocional, existe uma certa agressividade, uma certa violência no signo de Escorpião. Portanto, a gente pode dizer que Escorpião é um signo passional. Então, passionalidade é mais uma palavra-chave para o signo de Escorpião. Como você pode ter percebido, tudo em Escorpião tem uma certa profundidade. Portanto, tudo que Escorpião faz, ele faz em profundidade. Eles vão no cerne da questão, eles vão ao fundo, eles querem saber de tudo em profundidade. Eles não são como os geminianos, que são superficiais. Eles gostam de fazer uma coisa por vez com intensidade, com profundidade. Então, tudo em Escorpião tem uma certa profundidade. Por isso que eu te falei lá no início que a água escorpiônica, né? Escorpião pertence ao elemento água, mas é uma água mais escura, porque é uma água mais profunda. A gente costuma dizer que é uma água pantanosa, que a gente não enxerga o fundo. Você nunca enxerga um escorpião na sua essência, porque ele não demonstra, ele não mostra, ele é reservado, ele guarda, ele internaliza tudo que ele pensa, que ele sente, tudo que ele vê, tudo que ele percebe. Tudo é retido e guardado em profundidade, e aí ele sente em intensidade. Quanto às profissões, Escorpião pode ser um ótimo açougueiro, pode ser um ótimo cirurgião. Tudo que envolve corte, tudo que envolve dissecar, cortar a carne, pode ser um bom médico legista, pode ser um bom mergulhador. Tudo que tem que ser feito em profundidade, que envolva corte, que envolva cirurgia, que envolva mistério. Escorpião é o signo do mistério, porque tudo é em profundidade. Então eles também são bons detetives. Sim, aquelas pessoas que vão buscar a minúcia da coisa, que vão buscar um indício lá na profundidade do caso, que vão desvendar algo que está lá no fundo e trazer à tona. Então são bons detetives, são bons delegados, são bons investigadores. Te falei dos médicos legistas, mas também são bons ginecologistas e proctologistas, porque cuidam dos órgãos excretores, como eu te falei lá no início, que Escorpião rege os órgãos excretores. Bom, eu espero que você tenha gostado do signo de Escorpião, que você tenha curtido o nosso vídeo. Se você não deu aquele joinha, agora você pode dar aquele joinha aqui pra gente, para ajudar o engajamento aqui no YouTube. Já aproveita, comenta o vídeo aí embaixo e compartilha nas tuas redes sociais. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, a hora é essa, o vídeo está terminando. Se inscreva e ative o sininho para você receber um aviso sempre que sair conteúdo novo aqui no canal. E não se esqueça que lá na página do canal a gente já tem o botão do Seja Membro. Clicando lá, você se torna um membro SegChique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas, e você apoia o canal para a gente continuar produzindo conteúdos de qualidade para você. Por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aqui no canal. Um grande beijo. Fui!